falar de finanças num país onde 74% da população é endividada? É difícil falar para pais educarem os filhos ou para educadores que estão atolados, sobrecarregados. É difícil vender livro, viver de livro no Brasil? Então tá, eu vou escrever livro. Vem cá. Então, mas brincadeiras à parte, quando eu comecei, né, esse trabalho, não era na ideia de empreender de forma alguma, foi intuitivo durante a pandemia, compartilhando a rotina da minha filha. Sempre gostei de escrever. Quando na festa de 1 aninho dela, desde criança eu escrevo. Eu fui fazer magistério, no magistério eu escrevia histórias, fazia contação para as crianças, escrevia peça de teatro. Daí fui para o mundo corporativo e na maternidade isso voltou. Quando a Clarinha fez 1 ano, na festa de aniversário dela, o meu presente foi um livro. O tempo passou, quando ela estava com 3 aninhos começou a pandemia e uma amiga falou, ai, Clary, por que você não vai para as redes sociais compartilhar educação financeira infantil, coloca a Clarinha, compartilha sua rotina. Aí na hora, assim, eu falei, credo. E aí eu fui pesquisar a respeito do assunto, vi que tinha poucas iniciativas, e aí tem aquele olhar, né? Quando você vê que tem, você dá um Google e vê que não tem muito sobre isso, você pode olhar que, não tem interesse, não tem demanda para isso, ou você pode olhar que, nossa, tem uma oportunidade. É muito desafiador, eu fiz a piada aqui de empilhar dificuldades, e é de fato mesmo, assim, realmente, seria muito mais fácil se eu falasse para adultos, seria muito mais fácil se eu estivesse ensinando as pessoas adultas a investir, porque esse já é um nicho, tá entre os grandes, né, do digital, mas eu gosto de falar para crianças, é onde meu coração, quando eu escrevo uma história infantil, quando eu faço uma atividade, quando eu penso num plano de aulas, eu fico feliz, sabe, assim, e aí eu descobri que é o meu propósito. Fiz um projeto lá no meio da pandemia e aí o livro eu já tinha escrito desde o começo, mandei para as editoras, o primeiro, né, o meu poderoso cofrinho, foi aceito, e aí eu falei, nossa, eu acho que aqui tem alguma coisa legal, acho que se a editora gostou do livro, acho que o livro é bom. E na verdade, é na infância que a gente precisa atuar, porque a gente tem a ideia de que é cedo. Nessa de é cedo, você está indo com seu filho no supermercado toda semana. Ele está sendo bombardeado nas telas, nas redes sociais, que criança nem deveria ter acesso, mas enfim, está sendo bombardeado pelo mundo de estímulos consumistas. E o consumismo, hoje, na infância, é a base para o endividamento no futuro. Então, assim, se a gente não fala sobre consumo consciente, se a gente não forma hábitos financeiros saudáveis, sobre esperar, saber entender, regular as próprias emoções, a gente precisa olhar para isso com um olhar pedagógico mesmo, sabe? Sim, a gente vai acolher, a gente vai educar, mas a criança que está ali tendo esse tipo de comportamento, os pais precisam entender, desvendar. Na história do primeiro livro, a Dedé vai no parque, ela quer comprar todos os balões, ela quer um de cada modelo. Você vai lá e dá simplesmente um não, ou traz aquelas frases feitas horrorosas que a gente fala, que dinheiro nasce em árvore, tá pensando que eu sou rico, nananana. Ou você vai conduzir diálogos com essa criança, combinar antes, falar, tudo bem você querer o balão, mas antes a gente precisa ganhar o dinheiro. Um combinado com a criança, que é uma estratégia muito legal, né, de educação respeitosa, antes você atua na previsibilidade, a criança sabe o que vai acontecer. Como que você pode ganhar o dinheiro? E aí começamos a fazer tarefas para ela, incentivando ela a conquistar o dinheiro para juntar. Aí eu lembro que quando ela juntou o dinheiro, porque ela sabia o valor, ela falou assim, mas se eu for lá, eu vou ficar pobre, porque meu dinheiro vai acabar. Mas ela foi com essa consciência e tipo assim, e depois realizada, porque eu consegui conquistar aquilo que eu queria. A criança, ela se sente a sensação de vitória, de conquista, quando ela tem que esperar. E o tempo é o senhor das coisas, né? E esse negócio da dor do pagamento, que você deu o exemplo aí da sua filha, dela sentir e não querer gastar, olha que lição valiosa que você deu para ela. Então, assim, a gente adulto muitas vezes não entende que se eu tô comprando esse copo, eu tô trocando minha vida, minhas horas de vida, minhas horas de trabalho para comprar algo. Então ela ficou esse tempo todo conquistando dinheiro, com o suor dela, com as estratégias bem conduzidas que vocês fizeram, e quando chegou o momento, ela vou ficar pobre. Ficou com dor, ela falou. E se a gente não faz isso, a criança cresce sem saber valorizar essas coisas. E é muito necessário. Eu lembro que ela tinha um pouquinho mais que isso, a gente foi no mercado e tinha vários
portáteis pendurados, iPad, não sei o que. Ela olhava assim, ela queria, e o moço falou assim, nossa, engraçado, na minha época a criança queria brinquedo. Eu falei, ela quer iPhone, ela quer iPad. Só que ela, eu quero ter o prazer de abrir a caixa, de tirar o selo. O que ela fez? Ela trabalhou, juntou o dinheiro para ela conquistar. Se a gente conduz de uma forma positiva, não tem problema você desejar coisas, você querer algo que talvez seja supérfluo, porque isso tem a ver, precisa ter a ver com quem você é, com seus interesses, desde que caiba no orçamento, desde que ela não use isso como uma moeda para impressionar os outros, para se validar socialmente, e desde que, ao mesmo tempo, ela tenha consciência de que, não posso gastar tudo que eu tenho no MacBook, eu preciso ter algo para o futuro. Tá tudo certo. Eu tive essa consciência com a Lulu, hoje minha filha tem 10 anos, né? Mas eu lembro quando ela era menorzinha, ela pediu uma coisa, eu não lembro nem o que era na época, eu falei, filha, agora não dá. Aí ela falou, cartão, mamãe, cartão. Aí eu falei, cara, ela já não tá entendendo o valor que ela acha que o cartão é mágico. E eu acredito que muito na sua história, a bagagem em pedagogia, em gestão, te deu toda essa bagagem para auxiliar, né, nesse processo e conseguir direcionar essas crianças. Você falou um pouquinho, né, dessa questão de saber, né, quantidade, dar valor, mas tem questões emocionais, o que a gente pode trazer ali para elas? Então, assim, a mamãe que vai para terapia entende que às vezes ela age de forma impulsiva nos gastos, ela compra compulsivamente por uma questão emocional e entende de onde veio essa questão. Para cada pessoa é um tipo de gatilho. Às vezes, como que você vai julgar uma família que passou necessidade na infância e que tem a crença muito forte de que o meu filho vai ter tudo que eu não tive? Ao mesmo tempo em que a gente precisa olhar para o nosso comportamento relacionado a finanças, estudar conteúdo de educação financeira para a gente, para a vida. É muito melhor você estar organizado, é muito melhor você ter aí uma reserva de emergência quando algo acontece. É melhor para você como pessoa, é assim como fazer atividade física. Todo mundo fala, né? E aí você vai olhar para si e vai tentar. É muito difícil, é um trabalho. Educar uma criança, gente, eu acho que é o trabalho mais difícil da face da Terra. Não tem nada mais difícil do que isso. Só que ao mesmo tempo que a gente precisa olhar pra gente, procurar evoluir como ser humano, procurar entender as nossas questões, procurar ter uma relação mais saudável com o dinheiro, a gente não pode cair na culpa paralisante. Porque muitas vezes a gente, na ideia, e isso é o que eu mais vejo, é a objeção assim que mais tem com o meu trabalho. Mas eu acho que a resposta para esse pai é assim, você gostaria que o seu filho vivesse essa insegurança emocional? E você pode sim aprender enquanto ensina. Então assim, olha como uma ferramenta tão simples, um ensinamento que a gente acha que é coisa boba. Olha como que isso é poderoso, isso é a formação, a base de um hábito de você entender que primeiro você se paga, primeiro você poupa, investe, depois você pensa nos seus objetivos e metas. Se você conseguir fazer isso pelo seu filho, você já fez muito pela educação financeira dele. Eu faço um trabalho aí de tanto tempo falando com base, né, científica, com base em neurociência voltada para a educação, sobre como tratar essas questões, e os pais viralizam fazendo tabelinha e colocando na geladeira do filho, você ganha R$5 se não bater no irmão. Então, se você quer que a educação financeira da sua criança seja uma educação que ele desenvolva a inteligência financeira, seja algo para a vida, que vai trazer bons comportamentos, bons hábitos, educar para a prosperidade, faça você. Porque se você deixar que o mundo lá fora faça, que outras pessoas façam, vai cair no consumismo, vai cair no endividamento, porque o mundo hoje é isso. Então fala para nossa audiência qual é o nome do seu canal no YouTube, qual é o seu Instagram, para eles começarem a seguir e aproveitar esse conteúdo que já está gratuito lá, né? É tudo Poderoso Cofrinho. Instagram, nosso site, poderosocofrinho.com.br, onde encontra todas as soluções. E o YouTube, que é o nosso foco esse ano, né? O canal ainda é pequeno, mas ano que vem eu vou voltar aqui, vocês vão ver que meu canal vai estar estouradaço. Poderoso Cofrinho no YouTube.